You know what it is. Come on. Nós somos povo de Angola e Guiné, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Brasil, Timor, Unilabe. Nós todos somos um povo irmão, diferentes nações, um só coração, amizade, respeito, isso é integração. Sinto-me tranquilo, conheço bem a minha origem. Preconceitos aniquilo com as ideias que persistem. Revolucionário, vivo a identidade. Quem usa pensa ao contrário, nunca encarou a verdade. Ressalvo aqui sem culpa pensamento que diz que valorizar raízes para seguir é a matriz. Sempre frente, mas com olho no passado, porque assim vale a pena construir para ser ovacionado. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 108 e recebemos o professor Hergimino Mucali para falar sobre afrocentricidade. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. Intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que faz parte de uma série de entrevistas que, de forma intermitente, estamos fazendo com pessoas que desenvolvem a filosofia africana nos PALOP. Essa série denominamos Djemberém. Djemberém é um espaço em que se exerce a palavra, em busca da construção de consenso que restaurem a harmonia da comunidade. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Na abertura desse episódio, você ouviu um trecho da canção Integração do grupo Bota Fala. Você pode baixar e ouvir ela inteira no nosso site. Também no nosso site, durante esse mês de novembro, como uma forma de comemorar o mês da consciência negra, disponibilizaremos semanalmente nas quartas-feiras as primeiras entrevistas do projeto Tcholonadur. Tcholonadur é um projeto de entrevistas com pessoas que desenvolvem a filosofia africana fora dos espaços da lusofonia. O processo de entrevistas e tradução ainda está ocorrendo e os resultados devem ser publicados no próximo ano. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre afrocentricidade com Hergimino Mucali. O professor Hergimino Mucali é moçambicano, possui mestrado em filosofia pela Universidade Eduardo Mondlane e é atualmente docente nessa mesma universidade. Publicou o livro Afrocentricidade, Complexidade e Liberdade, que é o mote dessa conversa. Por que o senhor escolheu estudar filosofia? Como foi seu primeiro contato com a disciplina? Saudações a todos que nos acompanham e obrigado pelo convite, sou Marcos. Eu entro para a filosofia numa espécie, posso dizer, acidente de percurso, ou então num quase que sem escolha de filosofia como tal no princípio. O que aconteceu é que eu sou cristão católico e no passado pretendi ser padre. Queria ser sacerdote. Então, entrei para o seminário para estudar com esse intuito de discernir melhor se me tornava ou não sacerdote. E foi ali onde tive o primeiro contacto com a filosofia, fazendo o que aqui chamamos de nível médio, que corresponderia ao 11º, 12º anos de escolaridade, e depois o propedêutico, que seria, penso que para vocês seria mais ou menos o vestibular, né? Preparação para a entrada no ensino superior.
Então foi ali o meu primeiro contacto escolar com a filosofia e depois dei continuidade fazendo o bacharelado, portanto 3 anos, ainda dentro do contexto do seminário. Então quando decidi sair do seminário e abandonar a vida que eu pretendia de sacerdócio, já tinha o bacharelato em filosofia e já gostava da filosofia, então foi nessa altura que depois decidi que o melhor era continuar nesta área, fazendo estudos superiores. Portanto, foi mais ou menos este, em linhas gerais, o meu percurso, a minha entrada na filosofia. Portanto, não estou seguro que se não tivesse entrado para o seminário teria seguido filosofia. Era muito pouco conhecida para mim na altura e o primeiro contacto haveria de ser mesmo na 11ª classe e como fiz a 11ª classe num contexto, esse contexto que eu contei, acabei apaixonando-me, então relaciono com essa experiência do seminário. Como foi o seu primeiro contato com a filosofia africana? Acontece que a filosofia africana aqui em Moçambique, desde que a filosofia foi introduzida no nível médio, ela é um capítulo, é uma unidade no currículo. Mas no contexto de seminário em que eu fui formado a esse nível, eu não tive realmente um contacto no primeiro nível formativo, que é esse propedêutico, né, que vai do 11º ano até a preparação para a entrada no ensino superior. Então, tive contacto com a filosofia africana já fazendo o seminário superior, onde fiz o bacharelato, portanto, o seminário Santo Agostinho, e lá a filosofia africana era uma disciplina, no meio de tantas outras, de orientação mais ou menos europeia. Então, e se não me engano, essa disciplina era lecionada no 3º ano. Então fui estudando a filosofia europeia, americana, que ela, penso que é que vocês também estudam aí no Brasil, e certamente também fui me dando conta da ausência da filosofia africana, e esta só apareceu no último ano. Foi uma experiência muito marcante para mim, porque nessa altura havia poucos livros de filosofia africana em português em Moçambique. Então, quando nós tivemos pela primeira vez a disciplina de filosofia africana, a expectativa era enorme e ela era relacionada também com essa ignorância que tínhamos sobre o que seria a filosofia africana e, por outro lado, quer dizer, uma avidez normal de um africano que pela primeira vez haveria de se encontrar com uma filosofia que tivesse que ver com o seu contexto. Entretanto, confesso que essa expectativa, no meu caso, foi muito cedo frustrada, porque o currículo, ou a disciplina, ou a forma como o professor interpretou a disciplina na altura, não me permitiu, francamente falando, aprender verdadeiramente a filosofia africana. Era uma disciplina que tinha o nome de filosofia africana, mas tinha muito pouco de conteúdo filosófico para começar. Era mais um elencar de mitos, de lendas de origem africana, e os orixás e companhia, e depois o pouco de filosófico que vimos, uma passagem muito rápida sobre o Ubuntu e sobre a etnofilosofia. Então, perdemos todo um debate muito interessante dos críticos e as produções atuais na altura, né? Recentes na altura. Isto tudo ficou-nos por fora. Até hoje não compreendo muito bem as razões. E isso
provavelmente tenha contribuído também para apaixonar-me ainda mais pela filosofia africana, porque na mesma altura em que estudamos filosofia africana, estávamos a estudar a história da filosofia contemporânea. Se as outras histórias eram marcadas praticamente pela ausência de África, salvo uma menção a pessoas como Santo Agostinho, que pronto é africano, mas sabemos como a sua abordagem é muito similar, é muito influenciada também pelo pensamento europeu. Então, salvo essa breve passagem, a história que nós vimos da filosofia dos outros anos excluía a África. A África não é referência. E quando a África entra pela primeira vez nos nossos debates da história da filosofia, ela entra-nos através de Hegel, aquele famoso texto de Hegel e aqueles famosos preconceitos dele em torno da incapacidade, segundo ele, dos africanos de fazer história, de fazer cultura e, consequentemente, também de fazer filosofia. Olha, quando nós vimos esta lição, pode imaginar uma turma de dezenas só de homens, não é? Pode imaginar o alvoroço que houve ali. Recordo-me que fiquei muito calmo, sereno, mas muito revoltado também por dentro, a questionar-me o que teria levado Hegel a pensar daquela forma. Então, a angústia que eu levava nesse debate levantado por Hegel, deveria encontrar uma resposta, assim eu esperava, na filosofia africana. E chegando na filosofia africana, aprendíamos mais sobre cosmovisões ou cosmoperspectivas do que propriamente filosofia. Então você já pode imaginar a angústia que me acompanhou naqueles anos, o fato de não concordar, não apenas com Hegel, mas com todo um sistema eurocêntrico dentro do qual ele trabalhou, por um lado, e, por outro lado, não encontrar textos, referências dentro da própria filosofia africana, não tanto para responder a Hegel, mas para orientar-me na altura, né, como um jovem moçambicano em busca da verdade. Então, estes dois cenários, uma filosofia africana fraca que tive na escola, por um lado, ou no seminário, e os preconceitos eurocêntricos, por outro lado, agitaram-me assim grandemente para enveredar pela via da filosofia africana. E a afrocentricidade? Quando o senhor conheceu a afrocentricidade? Olha, a afrocentricidade, este foi realmente, talvez, o momento mais interessante do meu percurso formativo. Eu já estava na universidade quando conheci a afrocentricidade. Foi numa aula dada por um professor que é muito amigo meu, estimo muito a ele, Luca Bussotti. Então lá tinha textos, ele tinha alguns textos de Mollé Fiquet Assante que nos sugeriu que lêssemos. Mas, para falar a verdade, a forma como o professor tinha organizado a disciplina, ele começava por apresentar o eurocentrismo e depois fazia uma breve referência, ele chamava ao afrocentrismo, chamava de afrocentrismo. E no âmbito dessa disciplina, ele já tinha produzido um artigo muito interessante, que foi muito bom para mim, para me introduzir muito cedo nestes debates. E o artigo levava mesmo como problema central, ou como questão de pesquisa, querer saber se poderia considerar o que o professor chamou de afrocentrismo um novo paradigma, um novo paradigma. E a lógica da disciplina estava lá patente no artigo. Portanto, o artigo começa por apresentar o paradigma eurocêntrico, as grandes construções, os grandes ganhos, os principais momentos históricos da formação deste paradigma. E depois
na busca já de responder à questão de pesquisa, o autor faz uma referência muito breve a Molefe Queta Santo e a Teófilo Obenga e termina, de alguma forma, com um ceticismo muito claro de que para ele não se podia considerar o afrocentrismo um paradigma. Uma das razões que ele aponta é que, para ser considerado como paradigma, o afrocentrismo teria que ter uma história similar àquela do eurocentrismo, teria que ter respostas similares àquelas do eurocentrismo. Por exemplo, criar uma economia política como aquela de Adam Smith, etc. Olha, este artigo, uma vez mais, criou-me revolta. Criou-me revolta, embora eu tenha gostado muito dele, porque facilitou-me a compreender muito rapidamente tanto o eurocentrismo como o afrocentrismo, mas criou-me revolta pelo ceticismo do pesquisador, não é, em relação ao afrocentrismo como novo paradigma. Não é? E entendi na altura que a melhor forma de responder a minha insatisfação, não tanto ao professor, uma vez mais, mas a minha insatisfação, portanto, de responder-me a mim mesmo, era aprofundar melhor o dito afrocentrismo, porque mesmo nessas breves apresentações do professor, nesse artigo, tinha ficado claro que o afrocentrismo era uma perspectiva interessante. Então, entrei num diálogo muito sistemático com o professor, pedi a ele que compreendesse a minha inquietação e que me ajudasse a encontrar uma resposta, facultando-me a literatura que ele tinha para eu ler de forma pessoal, não é? E encontrar realmente uma resposta pessoal. E nessa altura pedi também para fazer um trabalho de avaliação, porque ele dava trabalhos assim temáticos, temas pequenos, a pessoa lê umas poucas páginas, então, mas eu preferi escolher pessoalmente o tema e na altura queria dedicar-me a estudar a metodologia usada pela afrocentricidade. Ele concordou comigo, então disponibilizou a literatura que eu tinha sobre o assunto e isso permitiu-me fazer uma leitura muito paciente dos textos de Asante e de Obenga, sobretudo. Não, sobretudo de Asante, mas também de Obenga. E encontrar por conta própria alguma razão para justificar a minha adesão à afrocentricidade, a minha sede na busca do saber. Então foi assim que eu tive o primeiro contato e depois daquele trabalho que era uma avaliação, decidi deixar à parte os projetos de pesquisa que eu tinha, que seriam conduzentes à elaboração do trabalho de monografia, e elaborei, então, um novo projeto já dentro da ideia da afrocentricidade. E nesse projeto de pesquisa, eu estava interessado em, de alguma forma, dialogar com o meu professor, não é? Mostrando a minha diferença de opinião em relação a ele. Então, tomei a questão dele, mas não literalmente. Eu assumi que o afrocentrismo, como chamávamos, era um paradigma, e então acrescentei o que devia saber era se poderia ser considerado libertador ou não. Então, essa foi a minha questão. Será o afrocentrismo um paradigma libertador? Então, a parte de paradigma era uma resposta direta ao meu professor, que no fundo não ficou tão direta assim. Eu na altura não queria fazer uma confrontação, aliás, nem gosto muito de uma confrontação meio que pessoal, mas queria mostrar que havia um certo equívoco no professor em tentar definir o paradigma afrocêntrico, como o chamávamos,
a partir do paradigma eurocêntrico. Para mim, isso era uma espécie de eurocentrismo também. Então, a questão de saber se a afrocentricidade podia ser considerada um paradigma, eu a respondi não mais em referência ao eurocentrismo como tal, mas em relação a um trabalho humilde, quase que filológico, de conceitos, né? Um trabalho com os conceitos. Sim, então foi assim que fiz uma análise dos conceitos, fui a Thomas Kuhn, fui a Platão, fui a muitos outros, inclusive até enciclopédias, mas fui a muitos outros autores, para entender o que seria um paradigma e retirar de lá os principais elementos que constituem um paradigma, para depois analisar se a afrocentricidade poderia ou não ser considerada um paradigma, não é? Como reação a essa ideia de que não devemos continuar a usar o eurocentrismo como medida padrão ou como medida de análise de que seja conhecimento válido. Então, foi assim o segundo momento, né, do meu contato com a afrocentricidade, e o terceiro, naturalmente, é consequência destes dois. Portanto, foi aquele que continuei a aprofundar depois de ter defendido a licenciatura e publiquei o livro que você mencionou aqui, Afrocentricidade, Complexidade e Liberdade. Qual a diferença entre afrocentrismo e afrocentricidade? Sim, olha, é uma diferença que vai me sendo imposta e aos poucos vou assumindo-a. Mas no princípio eu também usava o conceito afrocentrismo e o conceito afrocentricidade de forma indiscriminada. Aliás, até vem assim no livro, eu faço uma nota porque quase para o fim do livro me dei conta dessa diferença de abordagem, mas que para mim não era relevante. E então, mas hoje tenho mais cautela em não falar do afrocentrismo e falar mais da afrocentricidade, no sentido em que fundamentalmente os que criticam este paradigma atacam também os conceitos, né? O conceito afrocentrismo é a partida conotado, né? E relacionado com muitos outros ismos que se diz que tem uma conotação negativa, não é? E nesse sentido o afrocentrismo seria uma espécie de um desvio da afrocentricidade, enquanto que a afrocentricidade seria esta colocação dos interesses e valores africanos no centro, ou por outra, tomar o africano ou a africana como sujeitos e não como objetos, ou por outra ainda, uma localização epistemológica, cultural, histórica, etc., em África, não é? Das perspectivas. Então, hoje, eu uso mais este conceito afrocentricidade e assumo, sim, que essa diferença pode ter sua razão de ser. A proposta da afrocentricidade repercute a ideia de um renascimento africano, em que seria necessário resgatar a base da cultura africana no Egito. Como você vê o lugar do Egito Antigo na afrocentricidade e na proposta de uma filosofia africana? Tem. Olha, a abordagem de Cheikh Anta Diop, um africano de referência, embora muitas vezes desconhecido mesmo na academia africana, a abordagem do seu discípulo e amigo Théophile Obenga, portanto, as abordagens desses dois principalmente, remetem-nos muito ao Egito. Uma das razões porque o Egito foi e é a maior e mais antiga civilização que a história humana conheceu e que serviu de inspiração mesmo para a própria filosofia grega muito conhecida. Quer porque alguns filósofos gregos como Platão, Isócrates, Pitágoras, etc., foram estudar no Egito, quer também porque
esta civilização entrou em contato com outras civilizações, de modo particular com a grega e a romana, e também houve, por esta via mais política, influências. Mesmo na altura em que o Egito foi derrotado pela Grécia, do ponto de vista cultural, né, de cultura erudita, o Egito ganhou porque conseguiu impor-se. E os gregos herdaram do Egito muita coisa, desde a teologia ou a religião no geral. Basta ver que houve uma tradução de deuses egípcios para nomenclaturas gregas, a ciência, como a astronomia, a agrimensura, etc. Então, estes contactos fizeram com que o Egito se expandisse muito. Portanto, o saber, a civilização egípcia se expandisse muito e influenciasse outros povos. Então, no entender de Teófilo Benga, de Cheikh Anta Diop, mas também do seu discípulo Asante, começar do Egito, por um lado, é uma questão de justiça epistemológica, não é? Reconhecer a anterioridade do Egito em relação a outras civilizações e em relação à produção do conhecimento, etc. Mas, por outro lado, é mesmo por uma questão da riqueza da produção científica que o Egito fez naquele tempo. Mas, recentemente, eu estou a tentar explorar novas abordagens que, sem necessariamente desmentir a anterioridade do Egito sobre, por exemplo, a Grécia e Roma, essas novas abordagens falam também da anterioridade de outras partes de África em relação ao Egito. Então, para mim, hoje, é verdade que há 7 anos, quando publiquei o livro, eu estava muito influenciado por Asante e Diop nesse sentido, mas hoje começo já a ter um pequeno distanciamento em relação à imposição exclusivamente do Egito como ponto de partida para pensar quer a afrocentricidade, quer a africanidade como um todo. Então, é uma coisa que faz muito sentido, né? Como verdade histórica e como erário intelectual, mas temos que ir abrindo perspectivas para aceitarmos outras versões que situam a origem da filosofia em outras partes da África, mais a sul. E isso também nos ajuda a evitar algumas críticas, às vezes pouco problemáticas, daqueles que dizem que, bem, Cheikh Anta Diop está a querer fazer do Egito o que a Europa fez da Grécia. Então, como se fosse uma simples imitação. Mas não. A afrocentricidade tem origem nos Estados Unidos. Isso não faz dela uma resposta a questões exteriores à África? Problematizar a afrocentricidade, negar a sua africanidade porque ela é norte-americana, me soa a uma tendência ideológica. Como sabe, o imperialismo em todos os tempos tem usado a estratégia de dividir para melhor reinar. Então, e essa é uma das estratégias. A outra tem sido, esta foi muito denunciada por Cheikh Anta Diop, tem sido a de reduzir qualquer esforço africano, sobretudo na ciência, né? Ciência no geral, incluindo a própria filosofia, como uma forma de alienação mental. Então, separar exclusivamente a afrocentricidade da África seria não compreender que o conceito de África hoje ultrapassa as dimensões puramente
geográficas. Não é? O sentido mais correto de África e de africano hoje tem que ser panafricano. Quer dizer, tem que se estender além do espaço físico, não é, que faz o continente africano. E, nesse sentido, chega também aos Estados Unidos. Então, não é incoerência. Pelo contrário, revela uma consciência histórica. E é importante para nós, africanos no continente e africanos na diáspora, termos isto sempre presente, que fazemos parte de uma mesma África. Podemos não estar fisicamente todos ali, mas a nossa militância, seja ela intelectual ou ativística, etc., ela tem que ser feita tendo-se em conta esta pertença comum à mesma africanidade, mesmo se estando em espaços geográficos distintos. 2, a teoria da afrocentricidade, enquanto que tal, ela é muito devedora a Molefe Ketia-Sante. Foi ele, de facto, que nos anos 80 popularizou muito estas abordagens e militou para que, primeiro, o conceito de africologia e depois o de afrocentricidade passassem como conceitos epistemológicos, né? Fossem áreas científicas reconhecidas na academia. Isso é verdade e ninguém lhe tira o mérito. Mas ele mesmo reconhece que a principal fonte da afrocentricidade é Cheikh Anta Diop. Aliás, considera-se diopiano. Isso está escrito, ele escreveu e está vivo, pode confirmar. Ora, isto significa que, na verdade, a grande parte da afrocentricidade, enquanto fonte, enquanto uma prática científica e também enquanto atitude humana perante a existência, isso se desenvolveu em África, né? E foi obra de um africano, Cheikh Anta Diop. E depois, por causa da importância que isso tem, acabou também influenciando a Molefe Ketia-Sante, que deu um contributo importante na elevação deste conceito ao conceito científico. Então, eu vejo essa questão como uma daquelas que só desviam o debate do seu foco e revela uma ligação ideológica do que propriamente científica. Como tem sido a repercussão e seu diálogo com outros autores da filosofia africana, como Severino Goenha, José Castiano e Filomeno Lopes? Olha, para ser franco, o trabalho da afrocentricidade, o meu livro Afrocentricidade, pelo menos todo aquele trabalho inicial que eu fiz, foi numa altura em que eu muito pouco conhecia dos textos do professor Ngoenha. Tinha lido, na altura, das Independências e Liberdades, mas li muito cedo, quando ainda estava a fazer bacharelato. Foi uma leitura autodidática, como disse, porque na filosofia africana esse texto não constava, infelizmente, e na altura eu não estava muito seguro que eu tivesse compreendido na profundidade desse texto. E na verdade eu não estava. Anos depois dei-me conta que não tinha compreendido muito bem. Então, a minha entrada no conceito de liberdade não foi primeiramente de forma consciente, influenciada por nenhum autor lusófono. Então, fui, na altura, muito seduzido pela ideia de que o próprio Asante diz isso, sobretudo naquele livro Afrocentricity, de Theory of Social Change. Ele vai relacionando a afrocentricidade com a possibilidade de uma espécie de liberdade epistemológica, né, ou epistêmica. Então, foi mais dali onde eu peguei esta influência, não é, e comecei a trabalhar. Agora, reconheço que lá, quando já estava a terminar o livro, aliás, antes de mesmo de terminar, no meio do percurso,
entre a minha defesa de licenciatura e o desenvolvimento já do livro, tive já encontros, né, contactos diretos com o professor Severino Ngüenha, não é, em que dialogávamos, inclusive apresentei-lhe o meu texto que leu, e na altura pareceu-me um pouco cético em relação à ideia da afrocentricidade, mas fui mantendo algum diálogo já cara a cara com ele. Comecei também a ter mais acesso aos livros dele, e dali me dei conta de que a ideia da liberdade fazia parte do seu projeto investigativo, portanto, do paradigma libertário, né? Que eu gosto muito dele e concordo com ele em muitas coisas. Então, no início não me tinha dado conta disso, mas no fim dei-me conta que podia-se fazer uma articulação, um diálogo, e é por isso que convoco ele já no livro, não é, para ajudar a desenvolver melhor este conceito de liberdade, que faz parte do seu paradigma. Agora, professor Castiano, também, no início, eu conhecia um texto dele que era sobre educação, né? O título é mesmo Educar para Quê? Tinha também feito uma leitura rápida, mais ou menos como tinha feito ao livro de São Ngüenha, mas quase para a publicação do livro deparei-me com um texto dele, referenciais da filosofia africana. Aproveitei algumas ideias para esclarecer, sobretudo a parte onde eu abordo a questão da epistemologia, né? O que a Sante e a afrocentricidade no geral criticam, né, da epistemologia ocidental moderna. Mas também não mobilizei muito esse texto para aprofundar a afrocentricidade, até porque numa primeira fase tinha ficado um pouco revoltado com a ideia do professor Castiano de que o afrocentrismo e o ubuntuísmo eram referenciais de subjetivação e eram muito limitados, né? Porque ele fala nisso quando ele quer explicar a ideia da intersubjetivação. Mas pronto, eu na altura era apenas um jovem recém-licenciado e precisava de crescer na academia. Não tinha certeza de que estava claro para mim o que ele escreve lá, e preferia então não entrar num debate muito frontal, talvez, com este texto. Mas hoje, estes dois filósofos moçambicanos, e acrescentando o Filomeno Lopes, que é de Guiné-Bissau, são filósofos que me inspiram muito, são os que no nosso espaço de países africanos de língua oficial portuguesa têm estado a militar muito em prol, não apenas de filosofia, mas sobretudo de filosofia africana. Inspiro-me muito nele. Mas também estão outros em Moçambique, como Brazão Mazula, não sei se você já ouviu falar dele, Antônio Cipriano, Alberto Ferreira, entre outros. Mas estes três que você menciona continuam a ser daqueles que mais me influenciam, quer por via dos livros deles, quer também por via dos diálogos que temos estabelecidos. São pessoas que têm para comigo uma relação quase que de pais para filho, né? Estimam-me muito todos, também eu os estimo, é recíproco, como também estimo muito os outros que eu mencionei, mas que não são os que mais me influenciam. Pronto, é isso. Então, temos uma relação cordial. Eu tenho me encontrado com eles, com o professor Severino em particular. Houve um tempo que tínhamos encontros muito regulares,
fui assistente dele, né, durante alguns anos, como também fui assistente do professor Brazão Mazula, que é outra pessoa que me inspira, né, em algumas das suas abordagens e posturas humanas, etc. Fui assistente desses dois e esse espaço também permitiu-me compreender melhor as suas abordagens nos seus livros e também aproximar-me humanamente com eles e debater alguns temas. Como você articula sua posição religiosa, cristã, católica, com a afrocentricidade? Olha, essa é das questões que eu já prometi para mim mesmo, que se calhar futuramente terei que escrever um livro em torno disso. Primeiro foi-me levantada essa questão a nível mesmo doméstico. Não é? A primeira pessoa que me colocou essa questão foi a minha esposa. Ela me perguntou: senhor afrocentrista, como é que você consegue adorar um Deus cristão e tem uma figura central que é um Jesus representado branco, de cabelos loiros e olhos azuis? Essa pergunta veio, parecia uma brincadeira, mas tem já há anos criado em mim reflexões ainda não acabadas, mas que me têm transformado muito como pensador. Depois também me veio, por outro lado, essa questão por via de Angola. Há alguns amigos lá meus e alguns até começaram por ser muitos seguidores do meu trabalho, leram o meu livro, gostam, dizem que se inspiram nele, mas que depois se deram conta de que eu era cristão e começaram a lançar-me essa questão, porque no livro eles até gostam da crítica que por detrás de Assante eu faço às religiões. Mas o que eu tenho a responder, eu não me vou preocupar muito do lado pessoal, de como é que eu justifico. Da mesma forma como queria justificar para a minha esposa, que me colocou essa questão. Eu não vou olhar muito para o lado pessoal, eu vou olhar, vou tentar distanciar-me um pouco disto. Eu penso a crítica afrocêntrica ou afrocentrada às religiões ditas reveladas como uma crítica interessante e justa. É uma crítica cujo foco principal é o eurocentrismo que está por detrás destas religiões. É o etnocentrismo, não é, que está por detrás lá. Há uma coisa que a Sante diz que pode ser tomar como ponto de partida para refletir isso, não é? Que todas as religiões são experiências culturais, são criações que emanam das culturas dos criadores. Se olharmos para o cristianismo, que eu conheço também por dentro, e também estudei a sua história, os seus dogmas, o cristianismo não nasce na Europa, mas ele europeizou-se por longos séculos. Como também aprendeu muito de África. Muitos críticos esquecem-se disso. Mas o cristianismo também aprendeu muito e continua a aprender de África. Então, quando os europeus se apropriaram do cristianismo, desde Constantino, eles meteram muito da Europa no cristianismo. Basta olhar para as festividades e também para os rituais e toda a indumentária sagrada, né? Os paramentos litúrgicos, as cores e as próprias peças, etc., fazem parte da experiência europeia, sobretudo do Império Romano. Se olhar para toda uma procissão dentro da Igreja Católica, o padre ou o bispo, os seus acólitos, etc., e olhar para o que na Idade Média acontecia na corte, né, no Império, é quase a mesma coisa. Então, a Europa meteu muito dos seus valores lá, mas também aprendeu muito do cristianismo. O cristianismo foi se enriquecendo muito graças a esta combinação de experiências, de valores, de culturas, né, diferentes. Portanto, graças à diversidade. Ficou como um mel. O mel vem de muitas plantas, é néctar de muitas flores, mas provavelmente é isso que torna o mel uma coisa muito doce
e única no mundo. Então o cristianismo também soube absorver, soube aprender. É verdade que ele, num certo momento, foi cúmplice do imperialismo, da colonização, da escravatura, mas também foi cúmplice da emancipação, da promoção da paz, inclusive da promoção de valores verdadeiramente humanos. Eu, no livro, dou exemplo de Moçambique, como o cristianismo, sobretudo o catolicismo, ajudou muito a implantar a colonização, o colonialismo, mas ao mesmo tempo serviu de ponto de partida para a emancipação do povo. Isso foi acontecendo mesmo para os acordos de paz que nós tivemos depois de uma guerra fratricida de 16 anos. O catolicismo entrou lá e ajudou a construir. E mesmo agora em que nós estamos a falar, no norte de Moçambique, cerca de 9 distritos de uma província do norte de Moçambique chamada Cabo Delgado, foram atacados esses distritos, né? Estão sendo atacados por terroristas, e numa altura em que muitos, por desconhecimento e outros por receio, ficavam no silêncio, um bispo católico começou a denunciar e a dar a informação ao mundo sobre o que estava a acontecer lá. Quer dizer, uma vez mais, então, o que eu concluo de tudo isto? É que o problema não deve ser visto como tal para a instituição, tem que ser visto para os contextos, tem que ser visto para os atores principais, né, em cada momento. Então, num certo momento, os principais atores eram coniventes com o imperialismo, então a instituição igreja também entrou para lá. Num outro momento, eles não são coniventes e a igreja não entra para lá. Então, para mim é ali onde está o debate. Agora, o outro lado desse debate é que, como coerência intelectual, faria muito sentido, de facto, defender religiões ou igrejas, as religiões é muito mais correto, religiões africanas. Agora, o grande problema é que muitas dessas religiões foram suicidadas, foram massacradas, não é? Suicidadas talvez não, mas foram silenciadas no passado, foram quase que mortas, e hoje temos muito poucas referências, não é? Então, o trabalho que teria que ser feito seria quase de inventar novas religiões africanas, não é? Com ideias claras sobre o que se pretende. Os esforços que eu tenho acompanhado em Moçambique são de criação de seitas, muitas delas sincréticas, não é? Que tentam fazer uma combinação bem ou mal conseguida entre valores africanos ditos tradicionais e valores do cristianismo ou do islamismo, etc. Então, torna-se uma coisa meio difícil de se realizar neste momento. Então, é isso que eu posso tentar comentar do ponto de vista intelectual. Agora, o lado pessoal, por que eu opto por isto, eu não gostaria de dizer muito. Mas pronto, se tiver que dizer algo, é que o catolicismo ajuda-me a encontrar sentido para a vida. E isto também, de alguma forma, é coerente com a minha forma de pensar. Há afrocentristas extremistas, entre aspas, não é? Que defendem tudo o que é africano. Não é? E isso significa para eles excluir tudo o que não é africano. Eu não faço parte deste grupo. Há um outro grupo de africanos, aquele que rejeita tudo o que é africano e adere a tudo o que não é africano, pelo fato de não ser africano. Também não faço parte deste grupo. Eu sou de um grupo talvez minoritário que se preocupa em fazer uma seleção criteriosa do que é bom, independentemente se é de origem africana ou não. Por isso, eu gosto da definição que a Asante dá à afrocentricidade. Ele não diz
que a todo custo tem que ser a colocação do que é africano no centro. Não, é dos interesses. Então, a questão que eu me coloco em cada momento é o que é do meu interesse nestas circunstâncias? O que é do meu interesse? Por exemplo, estamos agora a falar em português. É uma língua que nos permite comunicarmos. Se eu estivesse a falar na língua materna, que é a minha, que é aquela que eu mais gosto de falar, que é o Xitsua, não haveria nenhuma comunicação entre nós. Não gosto muito, do ponto de vista de orgulho identitário, de saber que estou a comunicar-me com o mundo por via de uma língua que primeiramente me foi imposta de fora, mas o interesse de partilhar conhecimento com os outros, em algum momento justifica que tenha que usar esta língua para me comunicar com os outros. Aliás, a intenção nunca foi de nos fecharmos num gueto, é sempre de, partindo de onde estamos, abraçarmos o mundo. Muitas vezes a afrocentricidade é criticada pelo lugar que dá às questões de gênero, a posição das mulheres, a crítica também, a descrição de que a homossexualidade seria exterior à África como sendo um fruto do colonialismo. Como você vê essas posições e como você se relaciona com elas? Eu conheço um pouco esse debate. Há um antigo colega meu de licenciatura, Antônio, que fez um trabalho a partir de Asante, mas de leitura de orientação sexual, e faz, juntamente com o professor Luca, publicou um artigo em que faz uma crítica muito severa em relação a isto. E, de facto, eu penso que os afrocentristas, como a Sante, que pensam desta forma, que não se encontra nas culturas africanas justificações para o homossexualismo, falando diretamente, eu penso que, de alguma forma, estão a ser neotradicionalistas. Eu, particularmente, penso que, como perspectiva de abordagem, a afrocentricidade combina muito com as abordagens em prol de justiça de gênero, não é? Até porque as culturas africanas mostram, quer dizer, quando falo de culturas africanas, aqui quero me referir às antigas, mostram como a mulher nas nossas sociedades sempre teve um lugar digno, nem de superioridade, nem de igualdade, mas um lugar muito especial e até com um papel de agregador, né, de congregador, né, da família. E o que provavelmente reforça um pouco a tese de Cheikh Anta Diop, de que a África era regida por um sistema matriarcal antes da invasão colonial. Então, não há nenhuma contradição. Pelo contrário, é uma luta que deveria ser feita em simultâneo. Portanto, a afrocentricidade é uma abordagem contra-hegemônica, né? e pela igualdade. Ela não quer depor o eurocentrismo para se impor a ela, mas para criar um mundo pluricêntrico, o que também de alguma forma equivale a dizer sem centros, né? Periferias. Então, esse é um lado. Agora, o outro como comecei, né, da forma como é que se olha para a questão afetiva, né, escolha de orientação sexual. Para sermos coerentes, nós devemos nos perguntar o que é do interesse dos africanos neste momento.
Da mesma forma que eu escusei-me de responder diretamente a nível pessoal sobre as razões de adesão e permanência no cristianismo, eu penso que não vou falar muito do lado pessoal sobre as relações de género. O que eu tenho proposto, quando às vezes os estudantes me colocam questões destas, mas que têm a ver com ordem prática, o que eu tenho proposto é que nós, kantianamente, devemos tratar o outro sempre como um fim em si mesmo e nunca simplesmente como um meio. Então, temos que pautar sempre por uma postura de respeito, de tolerância, de diálogo e não os seus contrários. Então, penso que é isso que posso dizer em relação à dimensão prática dessa questão que me coloca, né? Olhando para as questões de orientação sexual. Mas olhando para questões de género enquanto expectativas e papéis sociais, penso que há uma perfeita combinação entre esses paradigmas, se considerarmos que a afrocentricidade milita em favor dos desfavorecidos e também a mulher que reivindica cada vez mais espaço na sociedade está numa posição desfavorecida. Então há uma combinação perfeita e do ponto de vista teórico, mas também olhando para a história e para as culturas africanas. O seu livro sobre a afrocentricidade está hoje esgotado, né? E já tem um tempo que você publicou ele. O que você mudaria nele? O que você escreveria mais? O que você acrescentaria nesse livro se você fosse fazer uma reedição hoje? Uma ótima pergunta. Bem, de fato, o livro está esgotado já há uns anos e também há uns anos pedi à editora que não lançasse logo uma reimpressão, que me desse tempo para reler o livro e ouvir comentários, críticas de pessoas que leram o livro, para eu ver o que se pode melhorar. Como ainda não recebi muitas críticas substanciais sobre o livro em si, uma das coisas que eu queria rever são estes conceitos que mencionamos aqui, né? Afrocentricidade, afrocentrismo. Não quero ser mal entendido, né, no uso desses conceitos, então quero rever e passar a usar mais o conceito afrocentricidade e substituir onde porventura ainda vem eurocentrismo. A outra coisa que posso fazer são talvez algumas notas para esclarecer alguns pontos. No próprio livro eu faço muito esforço de antecipar algumas questões, porque há os que entendem que a afrocentricidade ela não pode vingar porque é filha do eurocentrismo, ou então porque é uma perspectiva que só é aplicável aos africanos, ou então que é uma perspectiva que quer impor uma visão africana no mundo. Nenhuma destas três hipóteses são, na minha ótica, corretas. Eu tentei deixar isso claro no livro. Fui pegar o conceito de Ramose, de pluriverso, fui pegar um conceito de pluricentrismo ou pluricentricidade para tentar explicar a natureza da afrocentricidade que a gente está a defender. E, inclusive, tentei, sem fazer uma crítica direta, tentei corrigir alguns dos defeitos da afrocentricidade de Mollef Keita-Santos, que é essa que, por tendência, às vezes fecha um pouco o cerco. É por isso que mobilizei também o conceito complexidade e falo muito do conceito abertura, né, para mostrar que o nosso esforço não é de criar, como queria Marcos Garvey, mundos separados
em termos raciais, etc. Não é essa a intenção. A intenção é melhorar as relações humanas no mundo. Portanto, é humanizar um pouco o mundo. E o fato de me situar do lado da afrocentricidade tem a ver com a minha pertença, a minha origem, né? Onde eu vivo, mas também é o fato de que os africanos fazem parte dos povos talvez mais sofridos, né? No mundo, em termos de invasão de outros povos, etc. Então é preciso olhar para o vulnerável, para o fraco, para tentar criticar um sistema, destronar esse sistema e propor um mundo onde possamos nos conceber mais como seres humanos e menos por razões que nos separam e que justificam a opressão de uns pelos outros. Então, uma das coisas que hipoteticamente penso fazer é uma nota que esclareça melhor isso, para que as pessoas não leiam o livro com o preconceito de que a afrocentricidade é imbuída daquelas 3 características que eu mencionei anteriormente. Então, são ainda ideias muito hipotéticas, porque nem sequer comecei a trabalhar nesse projeto. O meu projeto próximo é publicar mais um livro. Depois disso, então, vou dedicar-me à reedição da afrocentricidade. Nós sempre fazemos as mesmas 3 perguntinhas para todos os convidados, né? 3 perguntinhas finais que pedem respostas mais breves, mas você responde da forma que você achar melhor. A primeira dessas perguntas simples é: o que é filosofia? Se fosse numa aula, eu ia fazer muito esforço para não responder essa pergunta. Haveria de dar muitos livros para ler. Mas eu encaro a filosofia em 2 grandes dimensões. A primeira e talvez mais importante de todas é como uma forma de ser, de estar e de olhar para o mundo. Não? É vida. Aliás, os meus estudantes deram-me esta alcunha ali de filósofo da vida, porque faço mesmo esforço de, mesmo quando estou a trabalhar com eles sobre uma questão teórica, mostrar o que isto tem a ver com a nossa vida. Eu penso que a verdadeira filosofia é esta, é a nossa postura na vida, né? Mais do que necessariamente uma disciplina particular, histórica, etc. Essa é uma dimensão. A outra, pronto, é aquilo que a gente fala, né, com os estudantes, para tentar situá-los sobre o que nós fazemos. Então, eu, nesse sentido, encaro a filosofia como um método, por um lado, mas, por outro, como um paradigma, né, de ler textos, de produzir conhecimento, etc. Portanto, é uma espécie de uma reflexão sistemática, crítica, né, sobre a vida, né? Terá que voltar para a vida. Eu não consigo muito ver a filosofia associada da vida. Então, de forma improvisada, é isto que eu penso que é a filosofia. Postura acima de tudo. Aqueles que você conheceu pessoalmente, qual filósofo ou filósofo que mais lhe impressionou? Então, gosto de muitos, mas pronto, daqueles que eu conheço presencialmente ou então de forma virtual, um deles se destaca naturalmente é Molefe Queta Santos. Está claro, pelo trabalho que eu fiz desde a licenciatura, é dos autores que me influenciam e foi graças a ele, em grande medida, que ganhei o gosto de ler um outro grande mestre, que é Cheikh Anta Diop, mas não conheci Cheikh Anta Diop, então fica Molefe Queta Santos,
grande. Outro que eu conheci fisicamente, gosto do seu trabalho, é Fabian Ibusi Bulaga, né? Eles dizem Bulaga. Gosto muito dele. Agora começo a ter umas pequenas reticências em relação a algumas das suas ideias, mas no geral gosto da forma dele de fazer filosofia. Pouco pretensiosa, mas muito profunda, né, nas abordagens. E quando o conheci, há uns anos, quando esteve em Moçambique, penso que há uns 2 anos, gostei muito de conversar com ele, humilde, sem muito pretenciosismo, etc. Então, gosto dele, gosto do pensamento dele, mas também da postura dele como ser humano. Gosto de Severino Nguenha, é um professor que, para muitos de nós que falamos português, é aquele que nos abre muito a mente, porque, na verdade, muito do que se sabe hoje no espaço de PALOP, em filosofia africana, tem muito a ver com ele. E é uma pessoa também com muito conhecimento. Aqui em Moçambique é muito admirado, mesmo por pessoas que não são da área de filosofia. E é um tipo simples, sabe? É uma pessoa simples que dedica tempo para ouvir, mesmo os mais jovens. Gosto dele. Eu, no geral, gosto da grande parte dos filósofos que eu conheço atualmente. Gosto de Castiano, já disse, gosto de Mazula, são todos eles meus connacionais aqui, são meus compatriotas, somos compatriotas, gosto deles e Qual sua filósofa ou filósofo favorito? Aqui complica ainda mais, porque eu penso que de tempos em tempos fui gostando. Há um filósofo, 2, que se destacaram mais no meu pensamento, né? Fui gostando de vários, mas se eu tiver que responder agora rapidamente e mencionar só um nome, Cheikh Anta Diop. Mas há muitos outros, para ser honesto, há muitos outros que eu gosto muito deles. Agora, o fato de eu militar muito neste momento na área de filosofia africana favorece também Cheikh Anta Diop. Mas há muitos outros que eu gosto muito deles. Na verdade, no geral, são apaixonados de filosofia, então gosto muito. Agora a gente vai para a parte final de indicações. Professor Argemino, o que você tem para indicar para os nossos ouvintes de música, livro, filme? O que você quiser indicar? Ok, vamos começar a música. Eu, quando um adolescente, escutei muito a música hip-hop norte-americano, mas também africano de cá, né? Gostei muito na altura de escutar a música Ser Negro, penso que é de Guto. Essa música é muito boa para quem trabalha com africanidade. Recomendo escutar essa música em particular. Canta um pouco dos dilemas do ser negro no mundo, né? Como também recomendo uma grande parte das músicas de Bob Marley, um cantor reggae jamaicano, de Lucky Dube também, um outro cantor de reggae muito interessante, que canta sobre a unidade, sobre o amor, contra o apartheid, o racismo no geral, a discriminação, etc. Recomendo a música de General D. É muito difícil encontrar essa música, mas na internet tem um pouquinho. Há algumas músicas muito profundas também sobre a África, né? Chama a atenção para lutar contra a manipulação, a ocidentalização, etc. São músicas que para os adolescentes são muito recomendadas, dão um gosto de ouvir e dançar, mas ao mesmo tempo são muito educativas. Recomendo músicas do meu compatriota Azagaia. Tirando umas e outras, as músicas de Azagaia são músicas para quem gosta de abrir a mente, né? Precisa escutar com bondade, são músicas que ajudam muito para abrir a mente dos jovens.
Bem, um pouco disso. Falo relacionando isso com a minha área de pesquisa, não enquanto música só, né? Quanto a leituras, olha, leiam os nomes que mencionamos aqui dos filósofos que escrevem em português. Filomeno Lopes é dos filósofos muito conhecidos em outros contextos e menos conhecidos onde se fala português. Eu há anos o critiquei por causa disso, porque ele escrevia muito em italiano, mas ultimamente já tem alguns textos em português. Então leiam os textos dele. Um deles, o mais recente, lançado aqui em Moçambique, chama-se Estilodramática. É um texto interessante, leiam. Severino Nguenha, leiam. Leiam particularmente o livro dele das Independências e Liberdades. É muito bom para a iniciação filosófica. Leiam Mukachanadas. É das obras pouco conhecidas, mas muito profundas. Uma bela combinação de estilos literários, mais ou menos a maneira dos ensaios de um Sartre ou de um Albert Camus. Livro interessante. São livros que discutem todos eles, ou quase todos eles, África, né? E debatem com outros africanos. Leiam Brazão Mazula, leiam Alberto Ferreira. Alberto Ferreira é um outro pensador moçambicano. Trabalhou muito em filosofia africana, mas não tem publicações nessa área, estritamente, né? Publicou um texto de uma crítica indireta à democracia moçambicana, mas digo indireta porque ele critica Marx objetivamente, mas lê-se nas entrelinhas que está a fazer uma chamada de atenção à forma como nós vemos a democracia em Moçambique. É um texto também que vale a pena ler, recomendo. Bem, estes são os que posso recomendar da área e que escrevem em português, mas há muitos outros autores que vão sendo traduzidos, que vale a pena ler. Achille Mbembe é um deles. Acredito que ninguém se vai arrepender de ler as políticas de amizade, de inimizade, por exemplo, de Achille Mbembe, ou aquele ensaio sobre necropolítica, ou qualquer outro dos seus livros, mesmo a Cripta da Razão Negra. Então, eu recomendo este livro, ou este autor, qualquer um dos seus livros, penso que é interessante. Cheikh Anta Diop, já vão aparecendo algumas traduções no Brasil. Cheikh Anta Diop. Leiam Ilungo, é um pouco problemático, mas vale a pena sempre ler. Tem abordagem interessante, sobretudo para quem gosta do debate em torno da tradição, a relação entre a tradição africana, a racionalidade moderna. Vale a pena ler este autor. Leiam Jean Marquelin. Este também é dos poucos conhecidos, mas vale a pena sempre ler para conhecer melhor o nosso continente. Leiam Ngugi wa Thiong'o, é um dos grandes autores vivos, né, africanos, e que faz romances muito filosóficos, como aquele Mukachanadas de Severino Nguenha que eu citei anteriormente. É um autor que vale a pena ser conhecido. Bem, há muitos outros, mas assim rapidamente me ocorre mencionar este. Tá certo, professor. Eu vou indicar para os nossos ouvintes que procurem, vão continuar procurando, né, porque o livro está esgotado, seu livro Afrocentricidade, Complexidade e Liberdade. Então procure com alguém que já tenha, vão atrás. É um livro que é interessante, e dentro da bibliografia de filosofia africana em português é parte fundamental. Você precisa ver como a perspectiva da afrocentricidade tem sido apropriada e redescrita pelo professor Egimino Mukali. Para quem não falar, olha, não vou conseguir o livro, como é que eu posso me aproximar mais do pensamento do professor Mukali? Pode ir atrás de artigos, mas principalmente do trabalho dele de divulgação de filosofia através das Afrolives. Ele tem um canal no YouTube e faz isso no Facebook também, que são
lives com debates sobre filosofia africana, debates sobre temas africanos, e aí você vai poder acompanhar esse diálogo dele com diversos autores, né? E, de certa forma, é uma aplicação da afrocentricidade, porque todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas o Molefi Kete-Assange tem uma teoria da comunicação por trás da afrocentricidade, né? É um teórico da comunicação também. Então, o professor Mukaly tem desenvolvido esse trabalho de divulgação da filosofia africana através desse projeto das Afro Lives. Então, minhas indicações gerais são essas. Eu gostaria, então, de deixar um espaço aberto para o professor Mukaly fazer as considerações que ele quiser, divulgar o que ele quiser também, e que agradecer a presença dele e o diálogo com ele. Sim, eu é que agradeço por este convite. Normalmente, quando eu estou a escrever, gosto menos de falar, mas sei como é importante de quando em vez aparecermos e respondermos as perguntas daqueles que querem saber um pouco mais da África e também do nosso trabalho. De facto, tenho estado a fazer estes divertimentos educativos, né, por via das redes sociais. É uma iniciativa muito recente que eu enquadrei no âmbito mesmo da pandemia para dar uma ocupação alternativa e para fazer com que as pessoas não se esqueçam da academia e de debater ideias. É também uma forma de educar o espaço virtual moçambicano que ia sendo invadido por gente que às vezes fomentava confusão, fake news, etc. Então eu apropriei-me do espaço para dizer que, olha, é possível estar naquele espaço para fazer coisas boas, para aprender, para partilhar conhecimento, para fazer redes, né, de amizade. E está a valer a pena. Tem me permitido muito dialogar com o Brasil. Já vinham fazendo, mas de forma um pouco, talvez, profunda. Agora começo a ter mais contacto e espero que isso continue, porque é muito produtivo. Sim, é um complemento, é uma aplicação da afrocentricidade, é um complemento de trabalho que tem sido a ser feito em Moçambique. Outros tiveram a sorte de trazer a filosofia para Moçambique, de se metê-la nas escolas, nas universidades e até de atirar das universidades para a praça pública, como faziam, sobretudo o professor Severino, mas também quando em vez penso que o professor Castiano também estava lá no início. Eu mesmo também acompanhava muito essas iniciativas. Então, o que eu estou a fazer é aproveitar-me de um espaço que é muito juvenil, aqui em Moçambique, que é das redes, para fazer chegar a filosofia de forma mais dialógica, mais ou menos, não tanto dos diálogos socráticos ou platônicos, mas talvez em forma de palavra africana, né? Eu faço essas atividades normalmente às sextas-feiras. O horário varia porque os convidados também têm suas ocupações, mas normalmente 5 horas da tarde em Moçambique, 12 horas do Brasil. E a outra coisa que eu queria publicitar é que fiquem na expectativa. Dentro de 1 ano espero lançar o meu próximo livro e penso que vai ser uma boa contribuição. Vai ser uma ótima contribuição para o pensamento africano e afrodiaspórico. É tudo quanto se me oferece dizer e agradecer mais uma vez e colocar-me à disposição de quem queira saber um pouco mais de África e do nosso trabalho. Certo, professor. Muito obrigado. Eu agradeço pela sua disponibilidade e pelo diálogo. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop